A gente pode começar, Silmar. Um cálculo que eu tinha feito com vocês, eu falei, tem que entender o que aconteceu aqui, né? Aparentemente não está correto. Eu entendi agora o que aconteceu, né? Falei, 2000 não tenho 1999, então como que eu vou calcular essa média móvel, né? Por que está dando 5.900? Eu esperava que fosse exatamente o valor de 2000. É porque esses contratos que estão sem data de vencimento, essas parcelas, elas não entram em nenhum ano. E ele está sendo considerado aqui no cálculo. Então, por que Você está não dando está 5.900? compartilhando, tá, Silmar? Oi? Você não está compartilhando, tá? Para variar. Então, por que está dando 5.944 aqui? Porque ele está utilizando esses contratos que não têm, essas parcelas que não têm vencimento, no cálculo. Então, ele está fazendo 9.554 mais 2.333 dividido por 2. Por isso que está dando 5.944 aqui, que eu estranhei, tá? Então, quando isso acontece aqui, a gente pode simplesmente selecionar o ano aqui, clicar em excluir. Aí está da forma como eu achei que fosse ficar lá, que eu não entendi o porquê do resultado, né? Então, em 2000, os valores são iguais porque não tem como eu calcular a média móvel para trás, né? Aí, a partir de 2001, sim, eu já consigo visualizar essa média móvel corretamente. Então, funciona assim. Tem coisa que na hora a gente não se liga, mas... Tudo certo? Pessoal, de tudo que a gente viu até agora, alguém tem alguma dúvida? Quer que o Silmar ele volte em algum ponto para explicar? Aproveitem esse momento antes dele começar um novo tema. Então, fiquem à vontade. Pode tocar então, Silmar. Eu vou utilizar esse mesmo cálculo do valor cobrado aqui, mas depois se alguém tiver algum interesse em fazer algum cálculo diferente aqui, é só dar um toque aí, que a gente tenta fazer, né? Porque tem alguns que podem ser complicados. Eu vou clicar aqui no valor cobrado e vamos visualizar alguns tipos de visuais mais diferentes, que é, por exemplo, esse aqui, ó, de árvore hierárquica. Então, olha que legal. Em toda a minha história, eu consigo visualizar que eu tive 29 milhões em valores cobrados de parcela. E aqui no explicar por, eu consigo colocar opções para que o usuário mesmo selecione as segmentações que ele deseja fazer. Então, por exemplo, eu quero visualizar isso por ano, tá? Quero visualizar isso por, vou colocar aqui, o status do contrato, aqui, status do contrato. Quero visualizar isso pela empresa, pelo plano. E aí eu vou colocar aqui gênero e município, tá? Ou F município. Acho que já deu para entender, né? Inclusive, esse UF município, ano e mês, a gente pode criar hierarquias, tá? Para que a pessoa, por exemplo, não consiga segmentar por município sem antes segmentar por UF. Não sei se... Não estou falando que tem que ser assim, né? Isso aí o analista de dados vai pensar. Será que faz sentido ou não? Primeiro tem que passar pelo UF para ver por município. Mas olha como que ficou agora. Facilmente a gente criou, então, uma árvore hierárquica. Eu posso clicar aqui em mais, ó, e visualizar isso por ano. Então, agora em ano, no ano de 2022, eu quero segmentar isso por empresa. Só tem uma, né? E nessa empresa eu quero segmentar por plano. E nesse plano eu quero segmentar por gênero. E nesse gênero, aí fica difícil também depois, né? A pessoa, na hora que ela chega num número, ela tem que voltar tudo o raciocínio dela, né? Só estou mostrando a funcionalidade para vocês. Pode visualizar por UF, por exemplo, tá?
Aí aqui, a qualquer momento, a gente pode remover uma dessas explicações. Ó, tá? Tem uma opção que eu posso bloquear também. Então, por exemplo, o primeiro nível sempre será ano. Aí eu posso fechar o cadeadinho aqui. Tá vendo? Mas tem uma parte legal, às vezes ele dá respostas óbvias, né? Mas que pode ser interessante, que é o seguinte, ó. Encontre onde o valor está alto, né? Ou onde o valor está baixo. Aí ele vai visualizar dentre as opções que eu tenho, aquela onde eu tenho uma categoria para estas opções que dá uma discrepância maior. Então, eu coloquei valor alto aqui, ele fala, olha, na organização, empresa tal. Igual eu falei para você, isso é óbvio, porque eu só tenho uma, então só ela mesmo, né? Então, vamos tentar novamente, ó, valor alto. Ele fala na Bahia. Isso porque é um cliente, no caso, onde a maioria dos seus contratos está na Bahia. A gente sabe disso. Mas, de repente, a gente poderia ter ganho um insight interessante. Onde o valor está alto? Provavelmente, olha lá, no status do contrato, ativo. Né? A maioria dos contratos estão ativos. Então, esse é um visual interessante também. Um outro visual bem legal, e esse utiliza até machine learning, é perguntas e respostas, narrativas, eu nunca decoro os ícones, esse aqui, ó, principais influenciadores. Tá? Então, o que, que eu quero analisar? Eu quero analisar o valor cobrado, né? Venho aqui nas minhas medidas e pego o valor cobrado. Tá? Agora, eu quero explicar esse valor cobrado, novamente, por aquelas mesmas informações. Então, vamos lá. No dia em calendário, eu vou jogar o ano para cá. Acho que aqui não vai adiantar, né? Que ele vai tentar fazer a soma do ano. Eu tenho que colocar aqui para não resumir. Agora, explicar por ano. Senão ele vai tentar explicar pela média do ano, pela soma do ano, que não faz sentido. Tá? Eu quero explicar também pela empresa. Pelo plano. Ele já começou a criar algumas coisas ali, mas vamos terminar de configurar pelo plano. Então, pelo titular, eu quero pela UF dele, quero pelo gênero, quero pelo estado civil, idade do titular na venda do contrato. E aí eu me lembro daqui a pouco para mostrar para vocês como que a gente poderia facilmente criar faixas etárias. Talvez seria mais interessante, né, do que a idade. Por vendedor, eu poderia colocar aqui o nome do vendedor e assim por diante, né? Acho que já deu, por enquanto. Vendedor. Então, o que, que ele está falando aqui? Ó? Que o valor, o que influencia o valor cobrado ao aumentar. Tá? Então, quando o vendedor é importação de vendedores nativos, aí é só, teria que a empresa explicar o porquê que isso acontece. Né? Inativos. Não sei se os vendedores antes tinham um valor maior para colocar ali nas parcelas. Quando o ano é entre 2004 a 2020, o valor cobrado aumenta. Olha lá. Deixa eu só tirar isso aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Tá? Então, por exemplo, a média, excluindo o período entre 2004 e 2020, a média do valor cobrado é de 1.173. Tá? Você vê que ele é um valor maior, superior. A média aqui ele é calculado com base nessas outras 4 barras. Ó. E o período que ele selecionou, que ele destacou, está acima da média. Tá bem? Quando o plano é esmeralda, janeiro, olha lá. Quando o plano é esmeralda, quando o estado civil é solteiro. Então a gente pode ganhar insights em relação a isso. Quando a UF é Bahia, quando o gênero é feminino, mas talvez aqui seja mais porque a maioria dos clientes mesmo sejam do sexo feminino e sejam da Bahia. Da mesma forma, posso visualizar o que leva esse valor a diminuir. Quando o plano é apoiar 65, quando o estado civil é casado, quando o vendedor é essa pessoa aqui,
quando o Estado Civil é divorciado, quando a idade do titular na venda do contrato for de 31 ou menos, talvez pelo risco, né, de ocorrer algum sinistro, então esse valor é menor, e aí é meio que óbvio, né, mas igual eu falo, às vezes explorando aqui a gente consegue ganhar insights, tá bem? E depois tem principais segmentos, né, que é uma forma que ele tenta criar clusters esses clusters são contratos, por exemplo, que têm características semelhantes. Então, por exemplo, a média o segmento 1, esse cluster 1, ele possui a média do valor cobrado de 335, tá? A média da parcela. Mas quais características comuns tem esse cluster que tem essa média de 335? Aí eu posso clicar aqui e visualizar. Ó. Então, o ano tem que ser menor ou igual a 2024 ou maior que 2022. O plano tem que ser cuidar, o vendedor tem que ser importação de vendedores inativos. Vamos visualizar esse mais segmento 6 aqui, que é o que tem o valor mais alto, né? Esse aqui, ó. Segmento 2. Estado civil é solteiro, gênero é feminino, a idade titular na venda do contrato é menor ou igual a 44 ou maior que 60. Então, aqui também ele consegue utilizar esses recursos de clusterização para visualizar características comuns dos contratos que têm um valor parecido na métrica que a gente está analisando. E a métrica que a gente está analisando agora é o valor cobrado, mas poderia ser outra métrica, por exemplo, probabilidade de cancelamento, enfim, várias outras coisas que a gente poderia simular aqui. Então, esse visual também é bem bacana. E tem um visual, já que vocês falaram da questão de... Eu acabo nem utilizando ele, mas vamos tentar utilizar aqui, que é o de perguntas e respostas, só que eu acho que para português não está funcionando ainda. Tá? Que você consegue meio que fazer a pergunta aqui, e aí ele vai entender o seu contexto para ele montar o gráfico. Tá? Então, por exemplo, ó, ele está dando algumas sugestões aqui, né? Vamos ver. Vê que está meio que em inglês ainda. Eu acho que está disponível agora em preview para espanhol, mas para português ainda não. Então, por exemplo, mostrar o valor cobrado para o último mês. Né? Aí você pode dar um Enter aqui, e ele teria que montar o gráfico. Se consigo. Lá, falei para você, está na versão prévia ainda, mas ele mostrou, tá vendo? Aí, às vezes, o nosso modelo semântico tem que ser enriquecido, né? Porque, às vezes, a gente utiliza uma nomenclatura que não é a mesma nomenclatura que está aqui nas colunas, nas tabelas. Por exemplo, vamos supor que outro dia estava trabalhando era um laboratório de análises clínicas. E alguns laboratórios conhecem, quando você vai lá cadastrar a ficha dos exames que você vai fazer, como ordem de serviço. Então, no modelo estava a ordem de serviço. Mas outros conhecem como requisição, tá? Então, para facilitar isso, você vai lá no modelo, por exemplo, e pega aqui, por exemplo, a coluna que você quer dar um outro nome, e você tem a parte aqui de sinônimos, tá vendo? Então, tá lá a ordem de serviço, eu poderia incluir requisição, porque se a pessoa pergunta, mostrar o total de requisições por mês, mesmo no modelo sendo ordem de serviço, ele vai conseguir identificar isso. Mas isso, igual eu falei para vocês, ainda está em preview. Vamos até visualizar aqui, ó, em opções e configurações. Tem uma seção aqui de PIR. Eu acho que estava para espanhol agora. Copilot. Não vou achar aqui. Aqui, ó, PIR. Mas tem alguma coisa aqui do idioma, tá? Então, logo, logo, a gente vai conseguir também disponibilizar aí uma interface gráfica para o usuário fazer a pergunta e ele montar a resposta. Não sei onde está agora.
Aí, pessoal, para a gente, acho que da parte do desktop aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Vamos registrar valor cobrado por UF município. Olha, até tentou criar alguma coisa aqui, né? Como a maioria está na Bahia, tá certo, né? Por UF e município, vamos ver, considerando somente o F igual a Bahia. Dessa parte ficou alguma dúvida? Tudo certo? Pode continuar, Fábio. Pessoal, vamos ficar à vontade para perguntar. A ideia é, vocês estão se sentindo, pelo menos, um pouco mais capazes de tentar fazer esses relatórios? Claro que vai ter dúvida, vai ter dificuldade, e não sai de primeira, mas eu quero que vocês tenham essa sensação de que vocês podem criar os relatórios, né? Essas ferramentas. Eu só queria que ele revisasse um pontinho aí, para começar do zero, desde o começo, para a gente... Só aquela parte do que ele falou, boa tarde, pessoal. Isso, de lá ele pode começar. Depois deu uma confundida. Não, mas é muito bom. Eu já estou tentando mexer aqui, cara, e eu acho que já deu uma... Para mim, deu uma bela clareada. As tabelas de menção e fato apareceram para você? Eu estou tentando conectar no banco. Ah, tá. Então é no boa tarde mesmo. Ô, Suemar, eu recebi uma mensagem aqui falando que você tinha pedido para te lembrar de criar a faixa etária. Ah, é? Olha que interessante também. A gente, se eu olhar a nossa tabela de titulares, vou mostrar ela aqui para vocês, ó, de titular, né? Eu tenho aqui, eu tenho a data de nascimento dele, né? A data de falecimento, a gente já removeu isso, porque a gente está considerando somente um titular ativo, esse titular tem que estar vivo, tá? Então, às vezes, o contrato começa com um titular e depois acaba evoluindo, então, qual que é o titular vivo? E aí a gente já calcula a idade do titular na venda do contrato. Eu poderia também calcular a idade do titular atual, que seria hoje menos a data de nascimento dele, tá? Mas talvez a gente queira criar aqui uma coluna que seja a faixa etária, seja da idade atual dele ou seja da idade titular na venda do contrato. Tanto faz porque basicamente a gente já tem um número aqui. Porque aí a gente poderia fazer segmentações por faixa etária. Tá? Essa faixa etária, inclusive, pode virar uma outra tabela de menção, que tenha lá o código e o nome da faixa etária. Então, eu venho aqui na coluna de titular, idade de titular na venda do contrato, e clico na hierarquia, novo grupo. Clico em novo grupo, tá vendo? Aí a gente tem duas opções. A gente pode deixar para ele criar esses compartimentos, né? Esses intervalos de forma automática. No caso da faixa etária fica meio estranho, porque se ele criar se ele criar manualmente isso, pode ficar a faixa etária de, sei lá, 16 a 23 anos. E talvez faça mais sentido a gente criar certinho, né? De 0 a 10 não vai ter, né? Mas 18 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, 50 a 60 e assim por diante. Então, uma opção também é você utilizar uma lista aqui, ó. O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando todos os valores que não estão agrupados, que não pertencem a nenhum grupo. Tá? Aqui, esse menos 6, já até olhei, porque provavelmente a gente tem uma idade lá que foi posterior à data da assinatura do contrato. Então, uma das duas coisas acaba estando errado, mas basta consertar essa informação. Eu posso até excluir elas, né? Ou colocar aqui em outros. Ó, selecionei essas duas, cliquei em agrupar aqui. Ele deu o nome de menos 6 e menos 4, que tem esses dois valores. Mas eu quero mudar isso aqui. Vou colocar aqui, ó, idade inválida. Aí, vamos pegar aqui de 0 a
18, 0 a 20. A gente sabe que, né, vai ser difícil ali alguns valores, mas vamos colocar aqui de 0 a 20 anos. Criei essa barrinha, né? Posso pegar aqui de 20 a 30. Acho que já deu para entender, né? Para não ficar criando várias barrinhas aqui, eu vou pegar de agora de 20 a 40, tá? Para dar mais rápido aqui, agrupar. 20 a 40. Aqui seria de 40 a 60, e depois eu vou colocar mais de 60. Agrupar. 40 a 60. Aqui em 61 até meu limite, tá vendo? 195, então pode ser que esteja datas inconsistentes aí de nascimento ou do valor de vencimento da parcela. Provavelmente nascimento, né? Vou clicar aqui em agrupar e vou colocar aqui 60 ou mais. E aí simplesmente eu coloco um OK aqui, ó. Você vê que no meu modelo semântico, então é isso que a gente fala, né? Você vai enriquecendo conforme a sua necessidade. Ele criou uma outra coluna, ele tem esse ícone aqui indicando para a gente que são grupos, tá? E aí agora eu posso visualizar, por exemplo, o valor cobrado lá, né? Aqui, o valor cobrado, segmentar por aquela informação de grupos, ó. Tá vendo? Grupos que a gente acabou de criar. Agora, saindo um pouco dessa parte do Power BI Desktop, então a gente utiliza tudo isso daqui para desenvolver. Tá? Quando a gente termina, a gente precisa publicar isso para o usuário consumir. O usuário pode ser você mesmo ou pode ser alguém da sua equipe, né? Quando você baixa o Power BI Desktop, ele vai ter uma opção aqui para você fazer o login com a sua conta. No meu caso, já estou logado, mas se não, era só clicar aqui em entrar com uma conta diferente, ou entrar apenas, colocar seu usuário, né, sua senha, você já vai ter o login. Tá? Feito isso, uma vez que você está logado, ele vai habilitar essa opção aqui, ó, publicar. Então, antes de eu publicar, deixa eu mostrar para vocês como que seria a cara do Power BI Serviço. Deixa eu só abrir aqui do lado. Trazer para cá. Então, o que o usuário vai acessar? Ele vai acessar assim, ó, app.powerbi.com. Aqui a gente tem vários relatórios, né, a gente está trabalhando neles, mas a primeira coisa que você poderia criar é o que a gente chama de workspace, que seria como se fosse uma pasta, tá? Então, eu vou criar uma nova workspace, eu vou chamar essa daqui, ó, de curso Invita Power BI. Por quê? Porque o usuário ele vai acessar a workspace e ele vai ver os relatórios publicados naquela workspace. Então, posso dar o ícone aqui, posso ir em avançado, configurar quem vai ter permissão para acessar essa workspace, qual vai ser a capacidade dela, isso aqui a gente pode falar depois porque envolve questão de licenciamento. Por exemplo, essa licença aqui é de $10 por usuário, essa já é de $20 por usuário. Vou clicar aqui em aplicar. Então, eu criei uma workspace chamada Curso Invita Power BI. Agora, ó, eu vou retornar ao relatório que nós fizemos, né? E vamos supor que esteja bom, esteja finalizado isso, né? Claro que não está, mas vamos supor que finalizei o meu serviço. Então, eu vou clicar aqui em publicar, eu vou salvar as minhas alterações. Aí ele pergunta, ok, em qual workspace você quer publicar esse relatório? E aí é no curso Invita Power BI. Eu vou clicar em selecionar e ele está fazendo a publicação. Que vai demorar um pouquinho, porque a gente está trabalhando com... Acho que está com cerca de 50 megas o arquivo, ó. Ele falou que está publicado já. Então, agora eu posso retornar a minha workspace. Eu vou fazer o refresh aqui, ó, e veja que apareceu o relatório já aqui. Aparece relatório e modelo semântico. Por quê? Porque aqui em modelo semântico a gente pode fazer algumas configurações de atualização. Por exemplo, eu quero atualizar esse relatório diariamente ou semanalmente. Então, a gente pode fazer essas configurações aqui, gerenciar permissões e esse tipo de coisa. Mas o usuário ele vai clicar ou em um aplicativo, ou esse aplicativo tem acesso a vários relatórios, ou diretamente no relatório aqui. Vamos clicar para ver como é que ficou. Ó, então, veja que aqui eu não tenho Power BI instalado, nem nada.
Então, o usuário está viajando, ele abriu o navegador dele, né, o computador dele, acessou app.powerbi.com, fez o login e está lá, ó, tudo que a gente criou, tá? Com todas as funcionalidades. Então, posso visualizar aqui, total cobrado, posso expandir aqui, né, na matriz. Vou carregar aqui, tem 8. Esse 8 aqui, acho que a gente não tem nada, ficou em branco aqui, né? Deixa eu ver aqui. Essa página 8 está em branco, por isso que não aparece nada aqui. Aí ele pode dar zoom, ele pode assinar esse relatório. Então, por exemplo, ele pode falar assim, ó, eu não quero ter que ficar acessando a plataforma todo dia. Eu quero receber esse relatório em PDF no meu e-mail todo dia, às 8 horas da manhã. Então, você cria uma assinatura para esse relatório. A pessoa ela pode fazer um compartilhamento com outras pessoas, sejam da sua organização ou não. Aí tem questão de política também, por exemplo, eu posso falar assim que na minha organização, os funcionários não vai compartilhar com pessoas fora da organização. Então, você tem todo um gerenciamento ali, em questão de auditoria, que você pode realizar para fazer esses bloqueios, né? Até posso mostrar para vocês, eu não sei se eu vou ter, é que aqui eu não sou administrador, mas seria aqui em configurações do desenvolvedor, ele vai aparecer outras opções aqui, ó, onde o administrador da conta pode fazer essas configurações, tá? Mas voltando aqui, ó, eu posso assinar o relatório, eu posso definir um alerta. Então, por exemplo, se a minha taxa de inadimplência, então tem um cálculo de taxa de inadimplência. Quando ela ultrapassar, sei lá, estou chutando aqui, tá? 10%, então eu quero receber um alerta no meu e-mail. Então você tem um KPI ali, né? Que está sendo monitorado, e quando determinada condição acontecer, você recebe um aviso, uma notificação no celular, alguma coisa assim. Editar, lembra que eu falei para vocês que as coisas estão convergindo? Então, nem tudo que eu tenho no Power BI Desktop eu tenho aqui, mas algumas coisas eu tenho lá já. Então, isso aqui não ficou bom, eu quero mudar essa cor de laranja para uma outra cor. Aí você pode vir aqui em barras, né, e mudar. Ó, tá? Ficar assim agora. Não precisei voltar lá no desktop, tá? Mas nem tudo ainda. Mas eu acredito que um dia o Power BI Desktop, tudo que tem lá vai vir para cá. E a gente não precisa mais do software lá, tá bom? Uma vez que eu terminei, eu posso salvar, ou posso salvar isso com uma cópia. Porque às vezes eu disponibilizei um relatório, a TI disponibilizou um relatório, e a gente não dá permissão para os usuários finais alterarem. Mas eles podem modificar e criarem uma nova versão deles. Eles podem ir aqui e clicar em salvar como, e vai salvar isso como um novo relatório. Invita, curso, PBI alterado, por exemplo, né? E salvar. Enfim, tem várias outras coisas aqui, como por exemplo, a gente fala dashboard, né? Dashboard. Mas na nomenclatura do Power BI, tudo que a gente criou até então são relatórios, tá? Reports. E o dashboard que ele usa na nomenclatura é quando a gente está trabalhando com dados em tempo quase real. Então, fazendo algum monitoramento. Imagine, por exemplo, que eu queira ter uma visão da entrada nos caixas. Eu tenho lá 8, 9 caixas recebendo valores, e eu quero ter uma tela, e eu quero que essa tela fique sendo atualizada automaticamente na hora que um valor é pago, uma parcela é paga, sabe? Aí é dashboard mesmo, porque é monitoramento. Então, essa opção você não cria lá no Power BI Desktop, você tem como criar aqui, né? Você pode voltar na sua workspace, e você pode criar um novo item, e esse item é um painel, é um dashboard. Aí é um pouquinho diferente de trabalhar, mas ele resolve esse problema de você ter que visualizar dados em tempo quase real, por exemplo, em aplicações de monitoramento de sensores e esse tipo de coisa. Pois não? Eu ia fazer uma pergunta justamente em relação a isso, porque, por exemplo, eu quero criar um relatório de vendas, e eu quero fazer via API, né? Eu quero que o Power BI puxe esse dado do meu sistema.
Essa atualização, no caso, se eu fizer como você fez por relatório, eu preciso ficar fazendo uma atualização, um clique em algum canto para o sistema identificar esses novos dados que entraram e atualizar os relatórios? Diferente do que acontece com esse painel, que é o dashboard? Você tem várias formas de se resolver isso. Por exemplo, uma vez eu vi até um plugin do Chrome, do navegador Chrome, que ficava automaticamente atualizando a página a cada N segundos. Cada, sei lá, 10 segundos. Então dá um auto-refresh na página. Como se viesse alguém aqui. Então eu tenho esses valores, né? E fizesse isso aqui, carregasse a página novamente, né? A parte boa... Só teria que fazer isso, só um F5? Eu tenho um relatório criado com base em um dado que é variável, que muda todos os dias, a cada hora, manhã, tarde? Não é só isso. Uma forma fácil de resolver isso seria dessa forma. Só que a questão é que, para que isso funcione, primeiro você tem algo feio que acontece, que é essa página, imagine seu painel, essa página branca aparecendo e os dados sendo atualizados. Né? Agora, a segunda coisa que acontece é o seguinte, que para isso funcionar, os seus dados lá no seu dataset, eles têm que estar atualizados. Você lembra que a gente trabalhou com aquela questão de import? A gente está trazendo os nossos dados para nós? Uhum. Com a conta Pro, que é aquela conta de $10 por usuário, a gente consegue configurar até 8 atualizações automáticas por dia. Tá? E com a conta Premium por usuário, que é a conta de $20 por mês, a gente consegue configurar até 48 atualizações por dia. Então, não adianta, nesse cenário, a gente ter algo que vai ficar atualizando a nossa página se os nossos dados lá no nosso dataset não estiverem atualizados. Então, se a nossa fonte de dados é o banco de dados SQL Server, e eu tenho 8 vezes por dia que eu consigo ir buscar essa informação no banco de dados, tá? O pagamento que acontece entre essas atualizações não seriam automaticamente, não apareceriam automaticamente aqui no meu relatório. Você consegue entender? Eu tenho uma atualização às 8 e uma às 10, por exemplo. O pagamento aconteceu às 9, ele não vai automaticamente atualizar. Eu consigo fazer isso de forma manual? Consegue de duas formas. Uma é trabalhando com datasets de streaming. Então, você vai criar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na minha workspace. Você vai criar aqui num novo item, quando você clica em um painel de tempo real, ele vai pedir para você criar um dataset de streaming, um banco de dados mesmo, que é uma tabela de tempo real. Tá? Essa tabela você vai definir tudo aqui pelo Power BI, os campos que tem nela. Então, por exemplo, o valor da mensalidade, o número da mensalidade, o valor do contrato, esse tipo de coisa. No final, o que ela vai dar para você? Ela vai dar um endpoint de uma API. Tá? Não sei se aí está claro ou não. O que o desenvolvedor vai ter que fazer? Então, imagine que ele tenha um sistema lá, que é o ERP, por exemplo, que o Fábio vai ter que fazer, o ERP. Tá? Quando o pagamento é registrado, o ERP faz uma requisição HTTP, faz uma comunicação com esse teu dataset de streaming e grava essa informação lá. Uma vez que ele grava essa informação lá, automaticamente o painel atualiza, sem precisar fazer a atualização de página, sem fazer nada. Então, para monitorar... Se eu puder só complementar, Isabel, o que o seu Mark quer dizer, por exemplo, você vai ter uma base no seu Power BI que vai sempre receber dados de forma automática do seu sistema. Com comando que vai estar configurado. Isso, só que para ele receber esses dados do seu sistema, ele tem que falar para o Power BI. Power BI, ó, aconteceu uma venda que foi a Isabel a vendedora. Aí lá no Power BI a gente tem uma API, que é o que o seu Mar falou, que recebe esses dados e grava na base do Power BI. E aí você consegue visualizar ele de forma dinâmica. Só que exige um pouquinho de configuração dos dois lados, tanto do seu RP quanto ali do Power BI. Isabel, tenta imaginar o seguinte, o Data Warehouse normal vai receber, por exemplo, aquela informação de 1 em 1 hora, ou meia em meia hora. Mas se você quiser instantânea, essa venda que acontecer agora, daqui a meia hora ela está lá. Mas se você quiser ela no instante, aí tem que fazer esse endpoint sim. A boa notícia é que não é complexo, né?
Porque o próprio Power BI publica o endpoint, né? Publica. Ele vai dar para você, E aí o desenvolvedor vai só dar um comando para gravar isso nesse banco de dados lá do Power BI. Aí o painel atualiza imediatamente. Né? Porque, assim, aqui a gente tem relatórios que são feitos por pessoas, custo de sistema, montam um formato de boletim. A ideia seria montar um modelo de BI para apresentação, para o gestor consultar e analisar. Só que não eu tendo que ficar acessando ele e atualizando ele com dados novos, sendo que a gente tem esse dado que é alimentado pelos vendedores, por exemplo, usar como exemplo o relatório de vendas. Os vendedores registram a venda, fazem a importação da venda, a exportação da venda e automaticamente já aparece no nosso sistema, nos nossos relatórios. Seria essa comunicação do nosso relatório de vendas para o BI. Aí tem uma outra opção que é a seguinte, tá? Que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo expandir aqui a imagem. É o mesmo princípio, sabe aquelas salas de atendimento, que nem de convênio médico, que vai dando a senha? É a mesma coisa, você pode usar um endpoint para ver quantas pessoas estão com senha sem ser atendidas naquele momento. É o mesmo princípio, a informação que tiver online, você faz chegar naquele endpoint. Tem nada demais. Do mesmo jeito que ele atualiza a tela lá, ou que ele grava uma venda nova, ele grava essa informação no endpoint. Não é muito complexo para desenvolver. Deixa eu mostrar aqui, ó, a resolução talvez não tenha ficado boa, mas uma outra forma que a gente tem de trabalhar, tá? Que é assim, configurando níveis de atualização. Você lembra que eu falei que no Power BI a gente tem até 48 atualizações por dia na conta Premium, ou 8, né? Na conta de import. Então, ele já existia antes um recurso chamado atualização incremental. Isso, basicamente, era para quando? Para qual situação? Ora, eu tenho, na nossa situação, por exemplo, eu tenho lá 5 milhões de linhas, 10 milhões de linhas de parcelas, tá? Só que essas parcelas do ano passado, elas mudam. Ora, pode até mudar, mas acho que é muito pro nível de visão que a pessoa que está utilizando um DW quer, ele está visualizando um nível macro. Então, se mudou alguma informação de uma parcela lá atrás, de 3 anos atrás, não tem tanto impacto na análise que ele está fazendo. Então, o que ele faz? Ora, tudo que eu já importei de 5 anos para trás, eu posso não atualizar mais. E aí eu vou atualizar somente as informações de parcelas dos últimos 3 meses. Tá? Então, isso já tinha antes chamado atualização incremental. Facilita para que a nossa atualização fique mais rápida. Essa parte que fica arquivada, e toda vez que eu faço uma nova atualização, eu faço só do período dos últimos 3 meses. Perfeito. Agora tem um recurso chamado... Na verdade, esse recurso ele já é antigo, mas chamado modelo composto. O que é um modelo composto? O modelo composto é aquele modelo semântico que ele pode ter conexões de diferentes tipos. Lembra quando eu conectei no SQL Server lá e eu falei que eu queria o modo import? Eu ia trazer os dados do banco de dados para o meu arquivo, para o meu relatório. Tanto que se eu salvar o arquivo PBIX lá, eu vejo que ele vai aumentar bastante, porque agora os dados estão dentro dele, vamos dizer assim, né? Só que eu posso configurar que a partir de uma determinada data, eu quero que o cálculo seja resolvido não com os dados que eu tenho importados, mas lá no meu servidor. Então, veja, eu tenho uma conexão do tipo import, que traz todos esses dados antigos, e eu falo para ele, ora, no dia, se for algum cálculo envolvendo o dia, ou os últimos 10 dias, ou alguma coisa assim, essa conexão tem que ser do tipo Direct Query. Aí o valor cobrado vai ser transformado em SQL, vai ser enviado para o servidor que vai responder de lá. Se eu faço um cálculo visualizando de 2 meses atrás, de 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu utilizo os dados que eu já tenho no meu dataset, que já foram importados, tá? Então, aí resolve esse problema, porque se você configura isso para ser buscado lá no ERP, e o ERP registrou um novo recebimento, e você está visualizando ali as informações dos recebimentos do dia, né? Ele envia para o ERP, faz o select lá, retorna o resultado e é mostrado ali. Então, é uma opção também.
Quando eu estava aqui na publicação, né? Acho que é isso. Então, aqui a gente consegue visualizar esses relatórios. Você pode criar, só para finalizar, ó, eu posso criar, para o usuário ter uma experiência melhor, eu posso vir aqui na minha workspace, ó, e eu posso criar aplicativo, olha que legal. Aí eu dou um nome para o aplicativo, coloco um ícone, coloco a cor, né, o tema que eu quero, descrição, aplicativo de teste aqui. Aí a gente pode ir para as configurações avançadas, você tem a opção de quem vai poder acessar o quê. Vou adicionar o conteúdo. Então, vamos lá. Aqui a gente vai configurar o menu do usuário. Uma nova seção. Aí essa nova seção, ela pode ter um relatório. Cadê o relatório? Adicionar um link. Adicionar a workspace. Aqui. Aqui, ó. Então, adicionei o relatório com as várias páginas. O link pode ser, por exemplo, um link para a minha página, né? Exemplo.com.br. Enfim, acho que aqui tem que começar com HTTP. Uma nova sessão, aqui eu não sei por que ele não habilitou. Mas uma vez finalizado aqui, tem uma opção ainda, que aí aqui realmente é se essa opção vai estar visível ou não, você pode esconder ela, né, ou deixar visível, e a configuração da audiência, então de quem vai poder visualizar o quê. Eu posso clicar em publicar aplicativo, ele vai dar uma URL, mas nem precisa dessa URL, quer ver, ó, ele deu a URL aqui, mas quando o usuário entra agora, .powerbi.com, ele vai ter um menu aqui de aplicativos, ó. Cadê? Não apareceu aqui para mim? Será que eu publiquei? Vamos ver. Instalou. Deixa eu ver se agora aparece. Vamos lá. Aplicativos, né? Olha lá, agora apareceu o aplicativo. Então, dentro dessa workspace eu tenho um aplicativo. Aí o usuário ele pode abrir aquele aplicativo, veja que já aparece um menu lateral, a cor ficou horrível, né? A cor que eu escolhi. Mas aí ele pode acessar os relatórios e ter várias opções, então fica algo mais amigável para o usuário, além de ter uma opção para você testar os relatórios antes. Porque quando você publica esse relatório na Workspace, automaticamente ele não aparece dentro do aplicativo. Então, aí algum usuário de teste pode fazer testes com este relatório, e aí ele dá a aprovação, isso seria uma parte mais manual, né? Ele dá essa aprovação, e aí alguém vem e inclui, então, aquele relatório, ou atualiza esse relatório dentro do aplicativo, ele passa a ficar visível para o usuário, tá? Falei de forma mais manual, porque de forma mais automatizada, você tem um recurso chamado pipelines de implantação, que aí você pode realmente criar uma workspace de teste, uma workspace de homologação, e aí você pode fazer o roll, né? Você pode ir deslocando esse relatório para as workspaces até chegar na workspace de produção. Aí depois, se alguém tiver interesse, tem essa documentação aqui, onde ele ensina a criar esses pipelines, esse pipeline, é mais parecido com um processo de automação no desenvolvimento de software, né? Lá, eu publico aqui, alguém testa, publica aqui, alguém testa, publica aqui, que vai para o usuário final. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas acho que seria isso, Átila, Fábio. Alguém quer criar um exemplo, alguma coisa, repassar alguma coisa? É muita informação, né? Eu tenho uma dúvida, Suemar. Nesse aplicativo que você criou aí, o usuário ele vai ter acesso a todos os relatórios criados. Só que grande parte das empresas, os relatórios são departamentalizados. Ou seja, tem um relatório que envolve o funeral, tem um relatório que envolve planos, o relatório que envolve cemitério e assim por diante. Uhum. E muitas vezes esses relatórios não são compartilhados.
Aí, nesse caso, a gente teria que criar uma workspace para cada departamento, para que um não enxergue o relatório do outro, por exemplo? Um usuário, na verdade, ele pode fazer parte de várias workspaces, tá? Então, eu posso ser um usuário que eu tenho acesso a 2 workspaces diferentes, e que envolvam relatórios de setores diferentes. Aí, uma outra opção seria dar a permissão manual. Você tem a opção de criar grupos de usuários também. Você pode segmentar isso, tá? E a gente tem 2 níveis de permissão que é importante a gente prestar atenção também. Que uma chama OLS, ou Object Level Security, tá? Que é a permissão ao objeto em si mesmo. Então, ora, eu tenho ou não permissão a esse relatório. Isso pode ser configurado. A outra opção, chamada RLS, ou Role Level Security, né? Que é quando 2 pessoas, por exemplo, têm acesso ao mesmo relatório, mas os dados que eles podem visualizar nesses relatórios são diferentes. Então, novamente, eu posso ter um vendedor que vai visualizar as informações da cidade dele, por exemplo, né? Ou da filial na qual ele está vinculado. E eu posso ter, por exemplo, o administrador que vai visualizar tudo. Então, é o mesmo relatório, só que o conteúdo desse relatório é diferente para cada usuário. Somente para ficar claro, ó, essas permissões aqui no Power BI, você pode criá-las aqui, ó. Então, eu vou criar as regras, tá? Gerenciar funções, ó. Eu posso criar uma função que eu vou chamar de função... Como que eu posso chamar aqui? Bahia, tá? Então, quem estiver nessa função vai poder visualizar somente os contratos de titulares da Bahia. Aí, então, eu venho na minha Fato Contratos, ou, na verdade, no meu DIN titular, né? Na minha tabela DIN titular, e vou criar um novo filtro aqui, ó, que é a UF. E a UF tem que ser igual à Bahia, ó. Aí eu dou um OK aqui. E aí eu posso criar outros também. Posso criar as regras que eu quiserem, né? Uma regra pode ser, uma função pode ser composta de várias regras, né? Então tem que ser, o F tem que ser Bahia e a cidade tem que ser Ilhéus. Você pode ir adicionando coisas aqui. Aí, uma vez que eu terminei, eu posso simular aqui, ó, posso exibir como se for qualquer usuário ou como se for um usuário que se enquadre na Bahia, somente para fazer um teste rápido. Então, Bahia. Aí, aqui mudou, porque a pessoa está visualizando aqui, o filtro está no Distrito Federal. Então, esses cálculos aqui, ele vai mudar para a exibição. Está vendo que estava 29,95 aqui? Eu vou exibir como? Na Bahia. Ó. Por quê? Porque, então, na Bahia, o percentual masculino é um pouquinho maior, né? Do que mudou o cálculo. Quando eu publico isso, página inicial, publicar, vou publicar de novo. Agora, esse relatório, então, ele possui roles, né? Ele possui regras. Deixa eu só substituir aqui. Porque aí agora a gente pode ir lá na Workspace, então lá no Power BI Serviço, e cadê? Perdido aqui. Acho que eu até fechei aqui. Então agora eu posso vir aqui, Workspace, Invita, e posso fazer uma configuração. Então, essa configuração ela é aqui, ó, segurança. No nosso modelo, tá vendo? Não no relatório. Então, eu vou em segurança. Não é aqui. Aqui ele está falando que a criação de grupos tem que ser lá no Power BI Desktop, né? Isso a gente já fez. Vou ver onde é aqui. Isso é no relatório.
Endulso. Não é aqui ainda. A gente vai falar qual usuário está em qual nível, né? Estranho. Atualizar, explorar configurações, linhagem, não é? Gerenciar permissões. Não. Analisar, explorar, segurança. Tinha que ser aqui. Configurações. Também não é não. A gente recriou a RLS no Power BI Desktop. Agora aqui a gente tinha que ter uma opção para falar, ó, o usuário Suemar, ele está naquele grupo Bahia ou não, entendeu? Eu não sei por que não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu até mostro aqui. Vamos pegar aqui, não. Deixa eu ver o negócio aqui. Ó. Não sei por que não apareceu no meu relatório agora. Deve ser alguma coisa que eu estou esquecendo. Mas está vendo que aqui, ó, aparecem então os grupos que foram definidos lá no Power BI Desktop, que eu chamei de Bahia, mas que poderia ser um grupo econômico, né? E aí aqui eu posso inserir, então, por exemplo, Fábio, não sei que usuário a gente tem aqui, deixa eu ver, Data Science, alguma coisa. Ele pega os usuários da sua organização e você fala que ele está dentro de um ou mais grupos. E aí quando aquela pessoa acessa aquele relatório, automaticamente aquelas restrições que foram configuradas aqui, elas são aplicadas. E a pessoa consegue visualizar somente o conteúdo segundo aquelas regras que nós definimos. Só não lembro agora por que não está aparecendo a opção ali. Beleza, obrigado, Semar. Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Como ninguém tem dúvida, Semar, acho que amanhã a gente já vai ver vários dashboards criados aí, vários relatórios já. Tem algum... Vai aparecer quando a gente estiver montando, né? A gente pode gritar pelo celular. Sim. Andi, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. A minha câmera está desligada porque eu tô bem ruim minha internet, senão fica trancando, tá? Tudo bem? Tô trabalhando no home hoje. A gente está fazendo até um curso de Excel, a gente está aprendendo algumas coisas. Só que sabe o que acontece? Quando eu salvo ela não volta dinâmica, sabe? Ela volta numa planilha normal. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu queria que tu salvasse ela para ver como é que tu faz na hora do salvamento. Salvar o que se fala, o relatório? Não entendi. Isso, aham. Tu salva ela normal. Tu vai lá no salvo. Aqui, se fala? Isso. E a minha, quando eu salvo, ela não volta com os gráficos, não volta com nada, sabe? Olha, eu não sei se é isso que está acontecendo, mas quando a gente salva com a extensão PBIX, os dados são gravados nesse arquivo, tá? Algo que pode estar acontecendo é você salvar como, e ele tem uma opção de salvar como esse PBIT. Aí ele vai salvar só o template, vai excluir todos os dados. Porque imagina que eu queira fazer um backup desse relatório. Esse relatório está com 55 megas. Eu vou jogar isso para um arquivo, lá para a nuvem, por exemplo. Talvez eu não queira. Eu queira somente o template. E aí, a próxima vez que eu abrir esse arquivo, ele vai estar zerado e eu vou precisar clicar em atualizar, naquele botão atualizar dados, para ele ir lá no banco de dados de novo e fazer o import. Quer ver? Vou até salvar aqui. Evita curso PBI, teste. E eu vou salvar aqui como template.
Deixa eu salvar aqui na... Nem sei onde eu tô aqui. De downloads aqui. Olha lá. Agora deixa eu tentar abrir aqui downloads. Tá vendo? Ficou com 48 megabytes, ó, então ele não tem mais os dados. Deixa eu abrir aqui. Não tem mais nada aqui, né? Olha lá. Aí ele está buscando esses dados novamente para ele remontar esses gráficos, porque ele não tem mais dados. Eu não sei se é isso que está acontecendo com você, se é a extensão do arquivo. Eu acho que pode ser. Eu vou tentar salvar em outro. Vou tentar salvando e ver qual que ele... Tem que salvar com a extensão PBX. Tá. Senão ele volta sem os dados, o arquivo. Tá, então é isso. Porque aí. você está salvando só o template, né? E aí é ótimo para você fazer o backup. Então, você terminou lá, ficou com 100 megabytes o seu arquivo, você salva ele como template, faz o backup, e aí a próxima vez que você abrir, ele vai baixar os dados para montar os gráficos de novo. Ah, beleza. Obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem alguma necessidade de gerar relatório, começar a estudar, tal, e tiver alguma dúvida, alguma coisa mais complexa, abre um chamado com a gente, tá? Pode dar um suporte aí. Nós não somos suporte Microsoft, mas como a gente está um pouquinho acostumado. Se não der certo, é só desligar e ligar de novo, né? Como todos os produtos Windows. Desliga e liga de novo. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Boa sorte na criação dos dashboards, dos relatórios de vocês, tá bom? Tá Eu bom? que agradeço. Obrigada, boa tarde. Se for encomendar lá para o teu pessoal, fala que a gente ajuda lá a desenvolver o